Maísa, eu trabalho com arte e terapia ocupacional, me formei ano passado em TO. E com arte eu trabalho há muito tempo, na verdade sempre foi um prazer. E aí, em 2021, eu acabei começando a fazer disso uma profissão mesmo, algo que me desse algum dinheiro. Esse nunca foi o foco, mas eu comecei a ver que isso poderia ser uma possibilidade, um caminho, além da TO, né? Algo que não me deixasse eu não deixasse de ter prazer, mas também eu pudesse ter algum outro tipo de reconhecimento. E aí foi quando eu dei o nome de Policromia Sentida, eu comecei a fazer um perfil profissional no Instagram. Policromia são muitas cores, sentida é sentida, né? Então muitas cores sentidas. Porque cada hora eu tô fazendo uma coisa, às vezes eu tô pintando com giz pastel, às vezes é com aquarela, faz muito tempo que eu não pinto, às vezes com tinta acrílica, às vezes eu tô fazendo mural, que é o que eu mais gosto de fazer, mas nem sempre dá. E aí, pra não definir num tipo de técnica só, eu me concentrei em muitas cores sentidas, que é o que eu acho que mais me representa mesmo. Eu comecei a pintar quando eu era pequena, criancinha mesmo. Eu comecei a ver meu pai pintar, desenhar, porque ele faz história em quadrinho, não profissionalmente, mas porque ele faz mesmo. E aí eu comecei a ver que isso era um caminho, uma forma de expressão, uma linguagem, como eu sempre fui bem tímida assim. Às vezes não, mas precisa de intimidade, né? E aí no começo eu vi que isso era uma linguagem possível. E fui desenhando, até que isso começou a tomar forma. E quando você faz uma coisa desde quando você é criança e isso é incentivado de uma maneira positiva, você continua. Mas eu sempre tive isso na minha vida. Meus pais nunca me reprimiam quando eu fazia bagunça, né? A gente fala, a criança fez arte, né? Mas é bom fazer arte, é bom fazer bagunça e meus pais nunca me reprimiram nesse sentido. Então eu acho que se eu cheguei em algum lugarzinho assim na vida com a arte, foi por conta deles. Mas acho que o principal foi meu pai e foi minha mãe. Minha mãe, ela era enfermeira, e aí agora que ela começou a pintar, a desenhar, mas naquela época, mesmo a gente não dando o nome de arte, ela já me deu pincel, me deu coisas pra pintar, deu colagem, então ela me mostrou também outras formas de expressão. Meu pai ouvia ele desenhar e saía tudo bonitinho assim. Minha mãe, ela me deu recursos e com esses recursos eu vi que eu conseguia fazer coisas que depois eu vim achar bonito ou não, né? Que eu sempre fui muito perfeccionista, né? Nesse negócio, tem que ficar bonito, tem que ficar não sei o quê. Mas eu acho que principalmente tem que ser uma forma de expressão. O negócio tem que sair, né? Eu acabo pintando o que eu vejo, assim, né? Então, algumas coisas que de alguma forma me tocaram, assim, né? Durante a vida. Então tem uma mulher sem o seio por conta do câncer. Eu pinto bastante pessoas indígenas ou então pessoas pretas. Eu não sei, acho que de alguma forma isso faz parte de mim, ou então é o que eu vejo. Em relação à minha história mesmo em si, tenho descendência indígena. Não é algo forte no sentido de que eu saiba da minha história, de como foi, quem foram, deram e tudo mais, no sentido da cultura mesmo, porque isso foi apagado, né? Quem estava vivo até um pouco tempo atrás não soube contar muito dessa perspectiva, e eu acho que é porque a gente não é ensinado a valorizar essas culturas. Talvez agora um pouco mais, mas na época do meu avô, por exemplo, ele falava que a pele dele era por conta que era queimada de sol e não por conta dela ser assim mesmo. Então eu acho que acho que é uma questão de criação, uma forma como foram ensinaram daquilo que é bonito, daquilo que não é, daquilo que é o ideal a gente ser. Então na época dele não era bom ele ser do jeito que ele era. Quando eu comecei, eu lembro que quando eu estava na escola, eu pintava com cores muito clarinhas, assim, era quase transparente. Teve um dia muito marcante que minha professora, ela pegou e molhou o pincel assim na tinta e passou assim em cima do desenho. Eu fiquei muito brava porque ficou, interferiu ali, ficou com as cores muito fortes.
Mas isso foi importante para eu aprender a pôr cor nas coisas, né? E não só pôr cor na arte, mas a me colocar nas áreas da vida mesmo, né? Que eu acho que isso tem a ver. Quanto mais você consegue se colocar em alguma linguagem de expressão, que no meu caso, né, no papel, mas eu consegui me colocar em outras áreas da vida, né? Eu comecei recentemente, no final do ano passado, a pintar em preto e branco, com giz pastel. Eu não gostava de nada preto e branco, achava falta cor, não sei o quê, mas depois eu passei por alguns processos assim, e aí eu fui vendo que o preto e branco, né, tem várias nuances, tem o cinza, tem o grafite, tem outros tons aí que eu não sei nomear no meio dessas polaridades, e eu tô explorando isso assim até hoje, eu tô gostando. Acho que viver de arte não é uma realidade ainda, infelizmente, mas sim, eu consigo ganhar dinheiro hoje com isso. Eu comecei a ter coragem para vender minhas coisas. A partir daí eu comecei a vender as coisas devagarzinho, assim, né? Eu tinha muita vergonha, porque eu acho que esse negócio, né? Você tem que se colocar, dar a cara a tapa, mostrar, olha, eu faço isso, compre ou não compre, gostem ou não gostem, eu acho que isso não é muito fácil. Eu acho difícil lidar com essa instabilidade de saber quando você vai ganhar todo final do mês, né? Às vezes você pode ganhar muito, às vezes você pode ganhar pouco, às vezes pode ser suficiente, às vezes pode não ser suficiente. Eu não quero ficar dependendo sempre, né, de outras pessoas, ou então ficar sempre com essa ansiedade mesmo, né, do que vai ser. Eu acho que na vida a gente tem várias nuances, assim, acho que tem momentos muito felizes, momentos muito tristes. Eu acho que a arte sempre esteve aí pra me ajudar a expressar, assim. Acho que na minha vida teve um momento muito marcante, mas é um momento muito feliz, que foi quando a gente adotou Yara e Bruno. E aí eu tenho 3 irmãos, né? O René, Yara e Bruno. E aí quando a gente ficou em 4 finalmente, foi um momento feliz. Eu acho que as coisas, quando eu olho pra minha vida, eu olho com a arte sempre junto, assim. No final do ano passado, que foi quando eu terminei a faculdade e no começo desse ano eu entrei no processo depressivo de ansiedade. E aí, com a arte, estava ali de novo, né? Acho que muitas coisas mudaram, muitas coisas... Acho que foi um momento de muitas mudanças, né? Eu saí da faculdade, tinha alguns planos, eu vi que alguns planos não iam poder ser seguidos e eu tive que recalcular a rota. Teve um outro momento da pandemia que eu também estava com muita dificuldade de sair de casa, na rua mesmo, assim, supermercado, as coisas que poderiam ser feitas. E aí o que eu comecei a fazer foi colar lambe-lambe na rua. E aí eu fiz isso de novo no começo do ano, fiz alguns adesivos para colar também. Mural também me ajudou bastante no processo quando estava meio que acabando a pandemia e voltando para a vida normal, né? Eu vi que eu conseguia dar conta das coisas, né? Se eu conseguia pintar um muro, eu conseguia levantar da cama e fazer o que eu tinha que fazer, né? E se eu conseguia me colocar no muro, eu conseguia me colocar nas outras áreas da vida que eu tava tendo dificuldade, tava achando que eu não ia dar conta e tal. Então, eu gosto de falar do que foi bom também, pra não ficar só aquilo que é triste, apesar de que a dor sempre é um impulso muito forte pra criação. Eu não sei porquê, acho que mais do que a alegria, às vezes, né? Eu não entendo muito isso. É porque quando a gente tá feliz, parece que a gente não precisa tanto de apoio, parece que a gente vai sozinho. Daí quando a gente tá triste, parece que a gente precisa sozinho, a gente não vai. E aí a arte aparece. Parece até uma relação meio ingrata, assim.